Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Pessoal, hoje eu vou estar dando um estudo para vocês, falando um pouquinho sobre os processadores da linha AMD, tá? Eu vou colocar mais os processadores antigos, como que naquela época funcionava, os processadores. Por exemplo, eu tenho um processador aí daqui da linha M2, tá? E dos anos para cá mudou muita coisa, pessoal. Mudou o processo de processadores da linha AMD, mudou muito, tá? Desculpa o barulho, pessoal, porque é o cooler, tá bom? Tá girando muito, ele tá aumentando a rotação. Então assim, pessoal, o socket do AM2, fisicamente, né, o socket AM2 ele é muito parecido com o socket 939. As diferenças ficam por conta das posições, diferente dos pinos, sem uso. O processador, pessoal, o processador ele tem 4 grupos de 2 pinos faltando e o socket tem 4 grupos de 2 furos a menos. Com eles, um encaixe só pode ser feito na posição correta. Os 4 grupos de pinos faltando do socket M2 ficam em posições diferentes dos pinos, faltando no socket 939. Outras diferenças são os campos do socket do processador. No socket 939, os cantos são iguais, os 2 a 2, e no socket M2, 3 cantos são iguais, e um é diferente. Em relação aos processadores da linha AMD, os processadores mais antigos, o 754, que é um processador de 20 anos, né? O 939 e depois vinha o 940 e depois o AM2. Eu estou colocando essas 4 fases desses 4 processadores, tá bom? Do socket AM2, a diferença mais importante é o tipo de memória suportada. Processador para socket AM2 operam com memórias DDR2 de 128 bits, 2 canais de 64 bits. Processadores Athlon 64, o Athlon 64FX e o Athlon 64X2 com socket AM2 operam com memórias DDR2 de 400, DDR2 533, DDR2 de 667, DDR2 800. Os novos processadores Sempron para socket AM2 suportam memórias de até DDR2 de 667 MHz. A novidade é que esses modelos de Sempron suportam memórias de 128 bits. Mas para isso, pessoal, é preciso instalar 2 módulos de memória iguais. O mesmo é válido para os demais processadores citados, tá? Tanto do socket 754 como o socket 939 serão descontinuados pela AMD. Novos modelos dos seus processadores passarão a usar o socket AM2, já que no início de 2007 era o mais comum. Hoje, na nossa atualidade, a gente está vivendo processadores bem mais avançados que o socket M2, pessoal. Tá bem mais avançados, tá bom? Só uma observação. O socket 940 também foi substituído por uma nova versão com suporte a DDR2. E é o socket L1 ou socket F que tem 1207 pinos. Em outra observação, você encontrará o socket AM2 chamado erradamente de socket 940, pois tem realmente 940 pinos. Entretanto, devemos evitar essa nomenclatura para não confundir com o socket 940 original, tá bom? Pessoal, o Sempron para socket 754 e AM2, a maioria dos modelos de Sempron lançados inicialmente no final de 2004 eram para placas-mães com socket A. Mas, entretanto, a AMD produziu modelos para socket 754 em meados de 2005 com socket A foi descontinuado. Novos modelos de Sempron passaram a ser lançados e fabricados apenas com socket 754. Logo que foi lançado o socket M2, novas versões do Sempron passaram também a usar esse formato, tá bom? Sempron para socket 754, placa-mãe com socket 939, mas a disposição dos componentes na placa-mãe
Tipicamente, uma placa-mãe tem a ponte norte do chipset localizada entre o processador, a memória e o slot da placa de vídeo, que naquele tempo poderia ser um AGP ou nos dias atuais agora um PCI Express. Nas placas-mães para processadores da família Athlon 64, essa disposição, pessoal, ela é diferente, pois o chipset faz a ligação entre o processador e a memória. A memória é ligada diretamente no processador. Como a velocidade de comunicação entre a memória e o processador é muito elevada, é preciso que esses componentes fiquem bem próximos. E é o caso da placa-mãe mostrada, né? E note que os soquetes da memória ficam logo abaixo do processador. A ponte do chipset, ou seja, a ponte norte do chipset, por sua vez, fica um pouco acima, próximo do processador, porém afastada das memórias. Essa disposição se aplica a todas as placas-mães para processadores da família Athlon 64, tá bom? Bom, o verdadeiro Athlon 64, tá bom? Processadores, tá? Anteriores são promocionais, né? Na verdade, os processadores não possuem imensos logotipos coloridos, estampados. Os processadores possuem, na verdade, inscrições mais discretas, tá bom? Como o Athlon 64. Assim, pessoal, eu vou só estar falando, né, sobre uma lista dos processadores do Athlon 64. Mas logo a gente vamos falar sobre o Athlon 64FX, o Sempron, tá bom? O socket 754, o socket AM2, tá bom? Processadores como o Athlon 64 tem clocks entre 1.8 e 2.4 GHz, com modelos superiores que poderão ser lançados futuramente, e o cache L2 pode ser de 512 KB a 1024 KB, dependendo do modelo. Alguns modelos eram usados 754, outros usam 939 e tem tabelas atualizadas, pessoal, tá? Vocês possam acessar no site, tá bom? Bom, pessoal, o Athlon 64, por sua vez, aí vocês podem estar usando, né, o Athlon do modelo 2800+, que ele vai chegar de 1.8 GHz, tá? 512 KB, o socket 754, tá bom? Tem também o Athlon 64 3000+, que é 1.8 GHz, que é o 512 KB, que é o socket 939, tá bom? E tem também o 3000+, que é 1.8 GHz com 512 KB, que é o socket AM2, tá bom? E tem muitos processadores dessa linha envolvendo o desempenho, tá? Cada processador aqui é diferente, tá? Então hoje eu falei sobre 4 modelos de socket de processadores. Quais seriam? 940, 754, 939 e o AM2, tá bom? Pessoal, logo vou estar passando uma lista desses processadores, tá? Quais seriam os processadores correto em desempenho para ser utilizado em cada placa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilha e até a próxima.